Eu sou a Carol Azevedo, professora de Química aqui do ProEnem. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto mega importante, que é a isomeria. Para você que quer saber tudo sobre isomeria, isomeria plana, geométrica, assiste esse vídeo até o final. Mas o que é isomeria? Isomeria é quando eu tenho dois ou mais compostos com a mesma fórmula molecular, originando substâncias diferentes. Como assim? Fórmula molecular é aquela fórmula que a gente conta a quantidade de átomos da molécula, sabe? Tipo C6H12O6. Então, ali eu tenho uma fórmula molecular, quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os isômeros, eles terão a mesma fórmula molecular, só que eles vão se diferenciar de algum jeito, de alguma forma estrutural ou de alguma forma por conta da presença de um carbono diferente. Isso é a isomeria. Mas essa isomeria ela é dividida em duas formas. O crucial é você entender a diferença entre as duas isomerias que existem. Existe a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana é aquela onde os meus compostos vão estar no plano do quadro. Como sabemos, as moléculas elas são organizadas em 3D, né? Os meus átomos ligados ali, eles podem estar para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Na isomeria plana, eu vou conseguir observar esse tipo de isomeria no plano do quadro. Eu não preciso pensar na molécula em 3D. Já na isomeria espacial, eu tenho que pensar na molécula em 3D, porque eu tenho que observar para onde estão os meus átomos, para que lado, para que posição eles estão. Então, a principal diferença entre a isomeria plana e a isomeria espacial é que a isomeria plana eu consigo ver o tipo de isomeria no plano do quadro. E aí, dentro dessa isomeria plana, eu vou observar subdivisões, como a isomeria de cadeia, a isomeria de função, a isomeria de posição, metameria e tautomeria. Já na isomeria espacial, eu só vou ter dois tipos de isomeria, que é a isomeria geométrica, eu já digo para você que tem a ver com a geometria da molécula, e a isomeria óptica. A isomeria óptica te lembra luz, visão, tem a ver com a luz polarizada que a gente vai colocar naquele composto. E aí, começando a falar de isomeria plana, eu começo a falar da primeira subdivisão, que é a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia, o nome já diz, os compostos eles vão se diferenciar na cadeia. Eu tenho cadeias do tipo aberta ou fechada, normal ramificada, saturada e insaturada, homogênea e heterogênea. O metilpropano, que tem uma cadeia aberta e ramificada, tem a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios do butano. Ele tem C4H10 de fórmula molecular. O metilpropano também tem C4H10 de fórmula molecular, mas eles não são o mesmo composto. Eles apresentam a mesma fórmula molecular e apresentam cadeias diferentes. No butano, eu tenho uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Já no meu metilpropano, eu tenho uma cadeia também aberta, ramificada, que é o que diferencia ela do butano. Tem uma ramificação de carboninho ali, o butano não. Saturada e homogênea. Eles têm a mesma fórmula molecular, compostos diferentes. Mas, Carol, o que influencia isso? Influencia na interação com outras moléculas, na solubilidade com outras moléculas. Então, a isomeria plana de cadeia é super importante para a gente explicar algumas propriedades físicas dos compostos. Nossa segunda isomeria plana é a isomeria de função. O nome já diz, eu vou alterar a função da minha estrutura. São três principais isomerias de função. A primeira é o álcool e o éter. Eu tenho um álcool, que é uma hidroxila ligada no carbono saturado, podendo ser isômero de um éter, que é quando eu tenho o oxigênio no meio de dois carbonos. Eu tenho, por exemplo, o etanol. O etanol, que é o álcool utilizado no carro, nas bebidas alcoólicas, no álcool para você limpar a casa. Então, é o etanol. Diferenciam nas concentrações, mas a estrutura é o etanol. Eu tenho ali o etanol, dois carbonos, a quantidade de hidrogênios e oxigênio dele. Se eu for comparar o etanol com o metoximetano, eles têm exatamente a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eles são isômeros de função. Cuidado! Aí, na sua provinha de vestibular, você pode encontrar também o fenol sendo isômero do éter ou do álcool. E aí tem a ver com a cadeia também. Eu tenho que ter uma cadeia aromática nos meus
3 compostos, mas eu vou diferenciar pela função ali. Eu posso ter um anel aromático sendo um fenol, eu posso ter um anel aromático fazendo parte de um éter e eu posso ter um anel aromático como ramificação de um álcool, mas os 3 são considerados isômeros de funções dentro da isomeria plana. Nosso segundo isômero de função é a cetona e o aldeído. Caramba, Carol, o que eu preciso olhar para saber que é um isômero de cetona e de aldeído, de função? Os 2 apresentam carbonila na estrutura. A cetona apresenta carbonila no carbono secundário, como a propanona. O aldeído apresenta carbonila no carbono primário, como o propanal. Eu tenho ali carbonilas em lugares diferentes, transformando-se em funções diferentes, mas tendo a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, também sendo isômeros uns do outro. Outro tipo de isomeria de função, para a gente fechar, é ácido carboxílico e o éster. Não esqueça, o éster é formado a partir de uma reação química entre o ácido carboxílico e o álcool, denominada esterificação. Então, o ácido carboxílico, quando tendo a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, poderá ser isômero do éster. Lembra que o éster é C dupla O e a cadeia continua, a cadeia estende. Então, uma das minhas funções, isômeros de funções, é o ácido carboxílico e o éster. Não esqueça, essa isomeria é muito, muito, muito importante para a prova do Enem, beleza? E aí, o isômero de posição. O nome também já diz. O que é um isômero de posição? Eu posso alterar a posição da minha insaturação, alterar a posição do grupo funcional ou alterar a posição da minha ramificação. Insaturação é quando eu mudo a ligação dupla ou tripla, ou seja, a ligação pi de dentro da estrutura. Eu posso ter, por exemplo, o pentenol, que é onde eu tenho a ligação dupla no carbono 1. Ou eu posso ter o pente 2-enol, que é quando eu tenho a ligação dupla no carbono 2. Eu tenho a mesma quantidade de carbono e hidrogênios, mas eu altero a posição da ligação dupla ou da ligação pi dentro da cadeia. Só para você não esquecer, muito, muito, muito importante. Quando eu tenho 2 substituições no anel do hidrogênio, eu posso ter substituições de 3 formas diferentes. Quando for 1,2, pode ser orto. 1,3, meta. 1,4, para. Isso também se encaixa na isomeria de posição. Eu estou trocando a posição dos meus substituintes no anel aromático. Isso acontece muito com dimetilbenzeno. Eu posso ter o orto-dimetilbenzeno, o meta-dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno. Mais uma isomeria plana é a isomeria de metameria. Macete para você: meio, de meio, metameria. O que eu vou alterar ali? Eu tenho 2 compostos com um heteroátomo no meio, onde eu vou ter a alteração do local desse heteroátomo. Na verdade, eu estou modificando a quantidade de radicais ligados àquele heteroátomo. Eu posso ter, por exemplo, uma amina com 3 radicais, uma amina secundária, onde eu tenho 3 radicais de um lado, 2 radicais do outro. Eu vou ter uma amina com 5 carbonos no total. Mas eu posso ter também uma amina com 1 carbono de radical e um radical com 4 carbonos. Eu continuo tendo 5 carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, a mesma quantidade de nitrogênios, mas é como se eu estivesse mexendo no heteroátomo dentro da cadeia. Então, para ser metameria, eu tenho que ter a alteração do heteroátomo dentro da cadeia. Cuidado, se ele deixar de ser heteroátomo, eu não tenho mais metameria, eu vou ter isomeria de posição. Então, eu posso ter metameria mais próximo, éter e amina. Eu vou alterar a posição do meu grupo amino ou do oxigênio dentro da cadeia. Mas não esqueça, tem que continuar com a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, os átomos que eu tiver, mas tem que continuar sendo heteroátomo. Se não for heteroátomo, não é metameria. Para fechar a isomeria plana, tautomeria. A tautomeria envolve outros conteúdos da química, como equilíbrio termodinâmico. Para ter uma tautomeria, eu preciso ter um enol, que é o mais comum. A tautomeria ela acontece mais facilmente com um enol. Eu vou ter um enol sendo um tautômero ou de uma cetona ou de um aldeído. O oxigênio, uma explicação rápida sobre um enol. Um enol é uma hidroxila ligado a um carbono insaturado.
ou seja, tem ligação pi ali. O que acontece é uma atração do elétron pelo oxigênio, da dupla ali, né? Eu tenho o carboninho ligado na hidroxila, esse carboninho está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. O oxigênio é um elemento muito eletronegativo, a capacidade que ele tem de atrair elétron é muito alta. O oxigênio puxa aquele elétron que o carbono estava usando com o carbono 1 para ele, formando uma dupla ligação entre o carbono que ele estava ligado e ele. Só que quando isso acontece, ocorre a liberação do hidrogênio. Essa liberação do hidrogênio faz com que o outro carbono da dupla se estabilize. E aí eu formo uma cetona se esse enol estiver no carbono secundário, ou eu formo um aldeído se esse oxigênio estiver no carbono primário. Isso acontece porque o hidrogênio ácido do meu oxigênio é mais instável, é mais fácil de eu liberar aquele oxigênio. Por isso o meu enol é um composto mais instável. Quando eu tenho uma cetona e um aldeído, eu tenho compostos mais estáveis. É mais difícil que eu libere aquele hidrogênio ligado àquele carbono. Ele vai ser um hidrogênio menos ácido. Não se esqueça, ácido, segundo Arrhenius, é aquele composto que vai liberar H+, na presença de água. O hidrogênio ligado ao oxigênio, ele é um hidrogênio mais ácido, ele é liberado com maior facilidade. É por isso que os meus enóis são compostos mais instáveis. Eu tenho o nome desses equilíbrios de equilíbrio aldoenólico, quando é aldeído e enol, e equilíbrio cetoenólico, quando é enol e cetona. Essas foram as isomerias planas. É óbvio que a gente pode entrar com muitos outros exemplos, mas isso aqui é só para te dar uma ideia do que você vai encontrar na sua provinha de vestibular, principalmente na prova do Enem. Passando para o segundo tipo de isomeria, a gente fala da isomeria espacial. A isomeria espacial tem a ver com as moléculas em 3D. Então eu tenho que pensar no espaço que os meus átomos ocupam. Nós dividimos essa isomeria em dois tipos: isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica tem algumas características para que ocorra a isomeria geométrica. Primeira característica, eu preciso ter na minha molécula ligação dupla entre dois carbonos, tá? É o principal caso de isomeria geométrica. Eu tenho que ter uma ligação dupla entre dois carbonos. Mas o principal, eu preciso ter substituintes diferentes nesses dois carbonos. O carbono 1 vai ter dois substituintes, vou chamar de S1 e S2. S1 tem que ser diferente de S2. O meu outro carbono da ligação dupla vai ter também dois substituintes, vou chamar de S3 e S4. Obrigatoriamente, para ter isomeria geométrica, o S3 tem que ser diferente de S4. Então eu vou ter dois carbonos, ligação dupla. Meus substituintes têm que ser diferentes entre esses dois carbonos. Quando eu for olhar qual tipo de isômero que existe, existem dois: cis e isômero trans. Para que eu identifique qual que é o cis e qual que é o trans, primeiro passo é traçar uma linha em cima da ligação dupla. Quando eu traço uma linha em cima dessa ligação dupla, eu estou dividindo a molécula em dois planos. E é aí que chega na minha isomeria cis ou na minha isomeria trans. Agora eu vou comparar os substituintes entre os carbonos diferentes. Se os meus substituintes iguais ou de maior tamanho estiverem no mesmo plano da molécula, eu tenho isomeria do tipo cis. Se os meus substituintes iguais ou estiverem em lados opostos da minha molécula, em planos opostos da minha molécula, eu terei o isômero trans, de transversal. Ou seja, eu primeiro identifico ligação dupla, identifico que os substituintes do mesmo carbono têm que ser diferentes e eu vou comparar agora esses substituintes entre um carbono e outro. São iguais ou são de maior massa, estão do mesmo lado, isômero cis. São iguais, estão em lados opostos, isômero trans. Por fim, vamos falar da isomeria óptica. Antes de eu começar a falar da isomeria óptica, eu vou te contar uma história. Sabe como é que se descobriu a isomeria óptica? Lá na década de 50 e 60, um remédio foi criado para que as mulheres grávidas melhorassem dos enjoos, logo assim no começo da gravidez. E esse remédio continha talidomida, que era um composto produzido no laboratório, bonitinho. Os remédios eram fabricados, distribuídos, as mulheres compravam e usavam para os enjoos. Percebeu-se que os nenéns nasciam com malformação congênita. Metade das grávidas, ou mais da metade das grávidas, tinham esses bebês com malformação congênita e as outras grávidas tinham bebês em perfeito estado. Começaram a pesquisar o porquê que isso estava acontecendo.
Sabe o que se descobriu? Que a talidomida presente nesse composto tinha 2 isômeros. Então, alguns compostos, alguns remédios fabricados com a talidomida apresentavam um composto R na sua estrutura. Os outros isômeros tinham o composto S na sua estrutura. Mas caramba, o que é um composto R, o que é um composto S, o que é um destrógeno, o que é um levógeno? São isômeros que são originados a partir da isomeria ótica. Então a isomeria ótica ela foi descoberta a partir da talidomida, que foi esse composto usado no remédio que trazia malformação congênita para alguns bebês, que originou a pesquisa sobre a isomeria ótica. Para que tenha isomeria ótica, para que o carbono apresente isomeria ótica, ele tem que ter carbono quiral. Carbono quiral é aquele carbono ligado a 4 substituintes diferentes. Não esqueça, para ser 4 substituintes diferentes, eu tenho que olhar a estrutura inteira. Então, se o meu composto tem um carbono quiral, ele vai ter 4 substituintes diferentes, ele vai ter isomeria óptica. Então, a presença da isomeria óptica está ligada diretamente à minha cadeia ser cadeia assimétrica, ou seja, apresentar um carbono quiral ou ter assimetria entre os seus ligantes. E esse carbono quiral também origina pra gente a quantidade de isômeros ópticos, ativos e inativos que aquela molécula apresenta. Mas calma aí, como é que funciona a isomeria óptica? Imagina que eu tenho um composto onde eu tenho um carbono quiral. Esse carbono quiral é como se fosse um nozinho na minha molécula. Eu gero ali luz polarizada dentro de um polarizador para você ver quais são os desvios dessa luz. A minha luz bate naquele composto através de um prisma. A minha luz bate, esse composto tem um nozinho, que é como se fosse o meu carbono quiral. A luz, quando bate, ela pode ser desviada. Desviada para a direita, desviada para a esquerda ou não desviada. O desvio, quando é feito para a direita, eu chamo esse desvio de destrógeno. É o isômero destrógeno. Quando eu desvio para a esquerda, é o isômero levógeno. Quando eu não desvio, eu posso dizer que eu tenho um isômero óptico inativo. Não esqueça, isômero destrógeno e isômero levógeno tem a ver com o desvio dessa luz a partir do carbono quiral. Carol, destrógeno, direita, levógeno, esquerda. E quando eu tenho desvio igual para os dois lados? É quando eu tenho a mistura racêmica. Já caiu no Enem uma questão sobre misturas racêmicas. A mistura racêmica é quando eu tenho desvio sendo 50% feito para a direita, 50% feito para a esquerda. Eu tenho uma mistura racêmica. Como eu sei a quantidade de isômeros? Pela quantidade de carbonos quirais. Se eles perguntar para você, isômeros ópticos ativos, 2 elevado a N. N, quantidade de carbonos quirais da minha molécula. 2 elevado a N menos 1, quantidade de isômeros inativos. Caramba, quanta coisa legal, mas quanta coisa que você vai ver cair aí na sua prova do Enem, que você vai encontrar. Resumão, isomeria, plana, espacial. Plana, cadeia, função, tautomeria, metameria e posição. Espacial, geométrica e óptica. Geométrica, posição dos meus substituintes através lá da ligação dupla. Isomeria óptica, carbono quiral. Eu tenho o desvio para a direita, destrógeno, desvio para a esquerda, levógeno. E aí, gostou do nosso resumo? Deu para lembrar o que é isomeria, para aprender um pouquinho, para trazer um pouquinho do dia a dia também, já que a gente falou sobre a isomeria óptica descoberta lá na produção da talidomida, que era o remédio para enjoo? Se você curtiu, deixa um like, deixa seus comentários aqui, diz alguns resumos que você quer ver até o Enem, que a gente pensa tudo para te preparar para o Enem. Você ainda que não conhece pro Enem, o link tá aqui na descrição, tem um monte de coisa legal. Entra lá e confere. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá.